Bom, gente, dando continuidade ao nosso vídeo, né? A nossa apresentação sobre o capítulo 14 do nosso curso, na parte de integrais de funções de várias variáveis. Nós já falamos da integral dupla, vamos falar agora da integral tripla das funções de várias variáveis, né? Nós veremos que a integral tripla é bastante semelhante, como vimos no caso de duas variáveis, ao que fizemos lá. O que muda apenas é um pouco mais de dificuldade na hora de nós estarmos observando as regiões de integração, porque vai depender fundamentalmente da habilidade de vocês de estar enxergando figuras espaciais. Seja enxergando mentalmente e fazendo o desenho, porque na hora da prova, infelizmente, você vai ter que ilustrar o que você está sabendo. Então vai necessitar que você projete o que tem na sua cabeça para o papel, né? Muito bem, vamos apenas recordando a vocês a mesma ideia da nossa apresentação lá no caso de integral dupla. Os slides nós vamos passar com uma certa velocidade. Não dá para a gente estar falando, detalhando os argumentos que tem na escrita, mas estão razoavelmente claros. Bom, espero que vocês digam o contrário, né? Mas é mais por uma questão de nosso tempo de vídeo, que não dá para ficar muito grande para poder disponibilizar no YouTube, né? Então, vocês, no caso que quiserem fazer a leitura, vocês parem os vídeos durante cada um dos slides, façam a leitura, compreendam direitinho. E a nossa fala é mais um guia no sentido de ilustrar melhor o que é que está sendo abordado, né? Muito bem, vamos então à nossa apresentação, né? Bom, seguindo basicamente a mesma ordem que nós abordamos lá no caso das integrais duplas, nas integrais triplas nós vamos tratar do seu conceito, né? A nossa motivação, infelizmente, não daria para a gente fazer análogo ao caso de duas variáveis, porque seria o análogo de você estar falando de volumes, entre aspas, de regiões de 4 dimensões. Infelizmente a gente não tem a menor noção, então essa parte não é poupada, né? Mas você pode até imaginar matematicamente como seria o objeto de 4 dimensões. Você pega a função definida no ambiente tridimensional, a quarta dimensão seria o valor da função em cada um desses pontos. Quando a função não é constante, o volume desse objeto de 4 dimensões seria o volume do objeto de 3 dimensões vezes o valor da função, né? Se o valor da função fosse constante, você mediria direto, simplesmente calculando o produto do valor da função pelo volume da região de integração. Mas se a função não for constante, você não poderia estar fazendo essa conta diretamente, teria que particionar, e em princípio é a forma que a gente nos motiva para estar definindo a integral tripla. Mas é extremamente semelhante ao caso que aconteceu em uma e duas variáveis, né? Claro que a gente não pode estar falando de volume de 4 dimensões, que a gente não tem noção do que é isso. Poderia-se até imaginar em projetar no espaço, mas experiência geométrica, claro que nós não temos, né? Muito bem, vamos seguir adiante, vocês veem aí, mas basicamente é o mesmo que nós falamos para o caso das integrais duplas, né? Bem, se vocês observarem, para apresentar o conceito de integrais triplas, nós necessitamos do conceito de particionamento de um conjunto, que é o que nós vamos fazer naquela ideia de tornar a função basicamente constante quando a parte do conjunto, os pontos, tem variação pequena. Para isso nós quebramos o conjunto de forma que fazer com que a distância entre dois de seus pontos se aproxime de zero. Esse é o conceito de partição, né? Nesse particionamento, cada uma das partes do conjunto ele tem que ter conteúdo, né? Essa é a necessidade na hora de estar conceituando. Não entraremos em detalhes desse conceito, apenas apresentamos um pouco mais abaixo como é que é a definição, mas o que interessa é que basicamente o conceito é bastante semelhante e generaliza a ideia de integral não só para 3 variáveis, mas você pode fazer a continuação para qualquer número de variáveis, né? Muito bem, como eu observei, a ideia é que vocês façam a leitura e vão acompanhando o vídeo para que seja mais rápido. No nosso próximo vídeo, nós apresentamos a ideia do conceito de integral, né? Que, como nós temos observado, é a ideia do limite sobre as partições. Fazemos aqui novamente essa observação relacionada com a generalização desse conceito de integral, mas fica mais para quem faz o curso de matemática.
Bom, particularizando a definição para a situação em que a região em que você está integrando é um paralelepípedo, paralelepípedo cilíndrico, né? No caso do paralelepípedo esférico, ou melhor, eu quis observar no caso do paralelepípedo cartesiano, que estava no slide anterior e eu não cheguei a observar, né? Mas é a situação particular de quando nós pegamos a região de ser um paralelepípedo com esse formato, né? A minha região são segmentos de reta, segmentos limitados, né? E o particionamento oriundo dessa limitação. Então, quando nós formos colocar a definição para essa partição específica, nós obtemos que a integral fica com essa forma, talvez até o que justifica a notação desses 3 símbolos de somatório, que a ideia lá no curso de cálculo 1 é que a soma infinita, esse somatório, quando passa para ser infinito, ele se transforma no S de integral, né? E o elemento diferencial de volume, que é o produto das diferenciais aqui, quando ΔX, ΔY, ΔZ tende para zero, que fica dx, dy, dz. Bom, vamos para a situação de coordenadas cilíndricas, né, que foi o que nós paramos no último slide. Em coordenadas cilíndricas, nós imaginamos agora o paralelepípedo cilíndrico, né? O paralelepípedo cilíndrico, em verdade, não é um paralelepípedo nas coordenadas cartesianas, apenas nas coordenadas cilíndricas, que seriam um paralelepípedo, né? Ou seja, a região em coordenada cilíndrica tem esse formato. Se nós particionarmos agora a região, considerando partições do paralelepípedo cilíndrico, desse tipo, dos intervalos, então nós obtemos que a nossa integral sobre essa região, considerando que esse particionamento induz um particionamento na nossa região, no plano cartesiano, nas coordenadas cartesianas propriamente dito, dado por essas expressões aqui. Então nossa integral restrita a esse particionamento fica com essa expressão em coordenadas cilíndricas, né? Bom, aqui nós estamos apenas fazendo uma ilustração do porquê do elemento diferencial de volume em coordenadas cilíndricas ficar com aquele termo R que aparece multiplicando. Basicamente é porque as coordenadas cilíndricas, análogo das coordenadas polares, você obtém projetando os pontos do espaço no plano XY. No plano XY você considera as coordenadas polares R e θ. A variável Z permanece inalterada, né? Muito bem, falando agora do particionamento esférico da região, para obtermos a nossa forma da integral em coordenadas esféricas, o paralelepípedo esférico, essa palavra é meio chata de pronunciar, né? Você considerar as nossas coordenadas esféricas como sendo um paralelepípedo, né? Claro que em coordenadas cartesianas não será um paralelepípedo, né? Essa é a mudança de conteúdo, porque o conteúdo desse conjunto aqui, ele é o produto de B menos A, D menos C e F menos E, onde isso de fato não é um volume de uma região. Se você for considerar o volume, aqui é R, tem unidade de comprimento, mas aqui são ângulos e ângulos não tem unidade de comprimento, você teria que fazer a conversão. Então o conteúdo aqui não faz sentido com a ideia de volume físico que a gente tem. Por isso que nós preferimos adotar a nomenclatura de conteúdo para poder ficar claro essas distinções, né? Muito bem, aqui tem a relação entre o volume propriamente dito físico e o conteúdo de cada uma das regiões. O porquê de aparecer esse ρ ao quadrado seno de φ na formulação em coordenadas esféricas da nossa integral, a gente justifica no próximo slide. E em verdade é por conta do elemento diferencial de volume em coordenadas do nosso paralelepípedo esférico ter essa forma. Quando nós fazemos dρ, dφ e dθ, ou melhor, Δρ, Δφ, Δθ se aproximar de zero, o volume desse objeto é dado por essa expressão. E aqui é onde aparece o termo ρ ao quadrado seno de φ, considerando que o ρi ele está dentro do intervalo Δρ, né? E o φk está dentro do intervalo ΔΦ. Muito bem.
Análogo ao caso das duas variáveis e uma variável, nós temos as propriedades semelhantes. Se você for observar, isso é decorrente, fundamentalmente, a ideia da demonstração é extremamente análoga, nós não fizemos nenhuma das demonstrações, mas se formos repetir, fundamentalmente é a consequência da definição, por isso que essas propriedades ocorrem aqui de modo similar, né? E também, se fosse definir integrais para mais variáveis, continuaria valendo, né? Bom, enfim, um resultado que é fundamental em algumas aplicações é que quando o conjunto tem conteúdo nulo, então nossa integral é nula, né? Se tivermos queremos calcular o volume de alguma região, a integral como sendo o volume quando a função for 1, fica sendo... Aqui tem um errozinho, eu já observei, que a função tem que ser 1, né? Deixa eu corrigir nos próximos slides, vocês me perdoem, né? A função aqui tem que ser 1 para poder... Me desculpe mais uma vez, eu estou errando, mas a função tem que ser 1, é uma observação que nós fazemos mais à frente. Essa propriedade vale para qualquer função e fica sendo 0, né? Bom, deve ser cansaço, né? Mas vamos ao teorema de Fubini, que é em verdade, a nossa passe de mágica para poder você estar calculando as integrais, aquele conceito aparentemente complicado em termos de estar fazendo conta, que é fazer limite, para você utilizar o teorema fundamental do cálculo e fazer as integrais por iterações de integrais do cálculo 1, né? O enunciado aqui ficou um pouquinho mais extenso, tendo em vista o número de variáveis, mas se você for observar, ele é extremamente análogo. Observe lá o caso do enunciado em duas variáveis que vocês verificam o fato, né? Eu recomendo vocês darem uma olhada no enunciado, porque os conjuntos IJK que aparece aqui na formulação do teorema de Fubini é o que nós vamos estar utilizando nas próximas particularidades, quando nós consideramos esses intervalos, esses conjuntos IJK como sendo intervalos, que é a situação que a gente usa efetivamente nos cursos de cálculo para estar fazendo as contas em situações mais simples e passar efetivamente a nossa integral para situações onde a gente possa estar utilizando o teorema fundamental do cálculo, né? Bom, né, todas as caracterizações que nós fazemos aqui e nos próximos slides, nós sempre estamos considerando o I como sendo o conjunto das primeiras coordenadas do conjunto de três variáveis, né? J é o conjunto das segundas coordenadas. Quando ele depende da primeira coordenada, nós botamos JX. Quando depende da segunda, botamos JZ, né? Aliás, da terceira, nós botamos JZ. E assim sucessivamente. J é o conjunto das segundas coordenadas e o K é o conjunto das terceira coordenada. Observe que X em Y, Y em J. Os outros estão com um procedimento análogo, né? Muito bem. Passando para o próximo slide, né? Nós fazemos aqui observações relacionadas com conceitos do enunciado do nosso teorema, como fizemos lá no caso de duas variáveis, o que significa integrais iteradas, que em princípio lá na nossa formatação fica uma integral do cálculo 1, integrando agora uma integral do cálculo 2. Aí usando a integrais dupla, você desmembra isso aqui em mais duas integrais do cálculo 1. Essas integrais do cálculo 1 é que nas situações particulares de quando fica o intervalo, nós usamos o teorema fundamental do cálculo para estar resolvendo, né? Bom, leia o nosso slide para poder ficar mais a par dos detalhes, né? Continuando com o nosso próximo slide, nós vamos agora considerar as situações particulares quando nós podemos utilizar o teorema fundamental do cálculo para desmembrar nossas integrais efetivamente em integrais do cálculo 1. Bom, nós consideramos que os conjuntos I, J e K sejam intervalos, né? Numa primeira situação, I um intervalo com extremos AB, o J para cada X fixo no primeiro intervalo um intervalo com extremidades dadas por funções que dependem do valor X fixo, e por último o subintervalo K, que fixado X e Y depende das variáveis x e y, por isso que eu coloquei aqui as extremidades como sendo funções das variáveis x e y. Bom, quando isso acontece, nossa integral tripla fica, que no caso lá como enunciado, que é essa integral, nós desmembramos agora o caso de duas variáveis, fica essa integral em três variáveis, onde os limites são dados pelos os limites dos intervalos observados, né? Bom, essa situação particular, claro, acontece quando a região é caracterizada com os conjuntos IJK sendo intervalo, e os extremos do intervalo são dados por essas expressões aqui,
que é útil você gravar esse enunciado, porque na hora de estar fazendo as contas você tem que estar verificando, né? Bom, nós caracterizamos aqui em duas ordens distintas, né? No caso aqui nós consideramos a ordem RxYZ, que a integração ficaria dz dy dx, e nessa outra ordem que é XEY, que a integral ficaria dy dz dx, né? Bom, são 6 ordens distintas, para não estragar muito tempo, é extremamente análogo ao raciocínio, nós não fizemos, mas fica aí para vocês saberem que isso é verdade, né? Muito bem, prosseguindo com o nosso próximo slide, nós temos a nossa integral tripla, reescrevendo ela considerando o caso em que o teorema de Fubini fosse enunciado em coordenadas cilíndricas, né? Ou seja, na situação particular em que a nossa região é do tipo em que em coordenadas cilíndricas a região tem esse formato de ser intervalos, né? Então a nossa integral em coordenadas cilíndricas fica dado por expressões desse tipo, né? Essas funções são dadas como sendo os extremos dos intervalos i, j, k, agora em coordenadas cilíndricas, e as expressões ficam essa. Novamente nós temos 6 caracterizações possíveis, apresentamos apenas 2 ordens de integração distintas, né? No nosso próximo vamos falar das coordenadas esféricas, né? Onde de modo semelhante nós consideramos agora que o nosso teorema de Fubini seja enunciado com a formatação dessa função nas variáveis esféricas, né? Então, considerando que os extremos dos intervalos i e jk considerados sejam intervalos, né, como eu estou falando propriamente, então nossa integral admite essa caracterização. E aqui novamente a forma de como você está determinando os limites. No caso seguinte, a caracterização ficou no slide seguinte porque não coube aqui. Aqui você determina como que ficam os limites da integração para a ordem escolhida, né? Apresentamos apenas 2, mas claro que existe mais, né? E nessa ordem de integração, por último, nós temos esse formato, né? Bom, leia os slides, né? Bom, vamos fazer um exemplo aqui com uma ilustração para ver como é que fica os limites de integração, a caracterização da nossa na resolução dessa integral, né? Bom, transforma a seguinte integral para coordenadas cilíndricas ou esféricas, né? Aqui envolve você saber determinar a região tendo as fronteiras, né? E por último reescrever, caracterizando novamente quem seria essa região nas novas coordenadas, né? Esse exemplo nós detalhamos aqui a sua solução de modo escrito razoavelmente claro, espero que não tenha erros, se tiverem vocês me observem, né? Ele está sendo feito de forma escrita, mas também apresentamos os slides como é que nós identificamos esses limites, né? Eu diria que vocês prestassem atenção a esse exemplo, porque se vocês compreenderem, vocês serão capazes de estar fazendo qualquer outra função, a caracterização, que basicamente o roteiro é o mesmo, né? Bom, aqui só concluindo na caracterização em coordenadas esféricas, nossa integral ficaria com esse formato, né? Bom, antes de nós passarmos para os exemplos 2, vamos ver como é que fica esse nosso exemplo, um videozinho caracterizando a sua resolução, né? Bom, gente, essa é a nossa região do exemplo que estivemos abordando, conforme contas que nós apresentamos lá na apresentação. A região ficou limitada lateralmente pelo cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raiz de 3, lateralmente pelo plano y igual a 0, aqui pelo plano x igual a y, superiormente pela esfera x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9, e inferiormente pelo plano z igual a 0. Na hora de colocarmos a integral em coordenadas cilíndricas, escolhemos a ordem de integração de zdr de θ, ou seja, iniciamos observando a variação mínima e máxima de θ, em seguida a variação mínima e máxima de r em função de θ fixo, e por último a variação de z com r θ fixo. Ou seja, se você for observar a variação do ângulo mínima e máxima dentro da região, os menores valores possíveis de ângulo para os quais existe ponto dentro da região é o ângulo de 0 graus. Observe que para 0 grau
todos os pontos do plano y igual a zero são pontos pertencentes à região que tem esse ângulo. À medida que formos aumentando o ângulo, a nossa superfície vai interceptando a região e atribuindo valores até o ângulo máximo de 45 graus, que é a variação máxima de θ. Todos esses pontos no plano em azul destacados são os pontos para os quais a nossa região assume aquele valor. Observe que θ passou um pouquinho, já não existe pontos pertencentes à região. Então a variação máxima e mínima de θ dentro da região está compreendida entre 0 e 45 graus. Fixado então o θ entre 0 e 45 graus, observe que nós temos a seguinte variação para R e para θ. Para esse R fixo, o R, o valor mínimo está de 0, dentre todos os valores possíveis na região, e o máximo está a raiz de 3, que é dado pelo raio do cilindro, né? Ou seja, o R está variando em cada ponto de 0 até o cilindro. E fixado o R agora entre 0 e o valor máximo raiz de 3, observe que agora a variação de Z ficaria de 0, o extremo inferior da nossa região, e na esfera, cujo valor em coordenadas cilíndricas ela é dada por Z igual a raiz de 9 menos R ao quadrado. Nós resolvemos isso lá na nossa ilustração. Bom, muito bem, se nós fôssemos agora, ao invés de escolher a caracterização da nossa região com a ordem dz, dr, dθ, e sim fôssemos escolher com a ordem dz, dθ, dr, então nós teríamos que iniciar caracterizando a nossa região variando o valor de R, do mínimo e o máximo. Observe que a nossa região, o maior valor possível para os quais tua região tem pontos, fixado o θ o ângulo entre 0 e 45 graus, a variação de R aos quais tem pontos assumindo, ele varia de 0 até o valor máximo, que é raiz de 3, né? Se nós fixarmos agora R entre o mínimo e o máximo, nós observamos que para essa variação de R, o nosso θ está variando entre 0 e 45 graus, π sobre 4, e o Z novamente continua variando para esse valor em azul, que significa R fixo, de 0 até a esfera, né? Cuja expressão nós já observamos. Bom, para o caso de nós fazermos a análise agora considerando o valor em coordenadas esféricas, nós temos o seguinte: observe que em coordenadas esféricas nós precisamos desmembrar em duas regiões para poder a caracterização ficar boa. Uma nessa parte aqui que dá uma das integrais, e essa aqui que dá outra integral, conforme observamos lá, né? Quando escolhemos a ordem de integração como sendo dρ, dφ, dθ, observe que o nosso θ está variando em coordenadas esféricas, é o mesmo θ das coordenadas cilíndricas, portanto nossa variação continua sendo a mesma, de 0 graus, né, conforme observamos aqui, até 45 graus dentro da região. Fixado o θ, o valor entre o mínimo e o máximo, nós temos que a nossa variável φ está variando, vamos fixar θ com esse valor aqui, está variando entre 0 graus, né, o menor valor possível, até π sobre 2, que é 45 graus. Nessa variação de φ, observemos que a variação de ρ tem dois comportamentos distintos. Quando o φ está variando de 0 até aproximadamente 35 graus, nós passamos aqui 35 graus, observe que o ρ para essa variação, ele está variando de 0 até
a superfície da esfera, que no caso é raiz 3, né? A esfera de raio 3. Para valores de φ acima desse valor, para valores de φ acima de 35 graus, observe que a variação do ρ não é mais de 0 até a raiz de 3, porque ele deixa de estar, a nossa região deixa de estar sendo limitada pela esfera, e sim limitada pelo cilindro, e no caso a relação entre ρ e o φ é o ρ igual a raiz de 3 cossecante de φ, conforme nós observamos lá nas contas que nós fizemos, colocando as nossas coordenadas da fronteira na variável esférica, né? Bom, a variação de φ no caso fica de 0 até π sobre 2, e nessa parte aqui da variação de 35 graus, ou seja, o arco cujo cosseno é raiz de 6 sobre 3, conforme nossas contas, dessa variação até π sobre 2, o nosso ρ está variando de 0 até raiz de 3 cossecante de φ, e acima desse valor o nosso ρ está variando de 0 até a esfera. Bom, é isso. Bem, nesse nosso próximo exemplo, eu resolvi colocar de última hora, conforme está observado na nossa fala, né, no nosso vídeo, né, mas foi consequência da dificuldade enorme que deu para perceber que o pessoal estava tendo na resolução desse problema, né. Então, infelizmente foi um problema que eu fiquei achando fácil, e muitas pessoas me procuraram, eu andei resolvendo nos dias anteriores da nossa prova, e como depois que as pessoas andaram vendo, fiquei com a impressão de que eles também ficaram achando fáceis, resolvi colocar na nossa última prova de reposição, imaginando que ia ajudar. Não sabia que ia dar tanto transtorno, né? Se eu soubesse, tinha procurado questões mais fáceis, mas não imaginei que ela fosse difícil. Mas eu confesso que a dificuldade continua sendo a questão de você estar enxergando as figuras no espaço. Essa aqui tem alguns detalhes de serem observados quando você muda a ordem de integração. Eu resolvi fazê-lo com todos os detalhes, né? A escrita está logo a seguir, vamos à frente para evitar nosso tempo de vídeo. Desculpem aí a mudança, mas aqui está a sua resolução. Leiam com detalhes que vocês vão ver todas as possibilidades de solução desse problema de forma escrita, e fazemos a ilustração caracterizando efetivamente como é que eu identifiquei esses limites na hora que você tem a região traçada, né? Em princípio a dificuldade é traçar os limites, mas os limites são planos, né? As superfícies das equações dadas pelos limites da nossa integral, que são planos. Planos não é tão difícil assim de estar desenhando. Bom, eu estou usando o software aqui, em princípio está mais fácil, mas dá para se fazer também com lápis e papel, né? Bom, aqui conclui as nossas possíveis resoluções. Eu apresentei todas as soluções possíveis, em outras palavras. Lá no vídeo não apresentamos todas, porque ficaria a ilustração mais longa. Aqui é a nossa região de integração, e ela tem um corte aqui nessa parte de cima, né? Conforme nós observamos. Bom, mas vamos ao vídeo, a nossa ilustração, que eu acredito que talvez fique mais clara a compreensão das contas apresentadas aqui. Muito bem. Bom, vamos iniciar apresentando o que seria a solução mais fácil que a gente esperava que vocês fossem estar respondendo na prova, né? Ou seja, é a situação em que você apresenta apenas uma integral para estar resolvendo com uma ordem diferente da apresentada. Você só poderia resolver com essa possibilidade no caso de iniciar a caracterização do conjunto com a variável z, ou seja, nessa ordem de integração, a integral apresentada estava na ordem dx dy, era você colocar dy dx como uma das soluções, né? Nesse caso nós observamos que a variável z está variando de 0 até 2, que é o corte superior dado pela integral, quando você identifica quem é a região. A região você caracteriza naturalmente por essas superfícies reta e pontos. Pontos aqui no plano z igual a 0, pontos não, planos que é num espaço tridimensional. Seria o plano z igual a 0, z igual a 2, só que tem outros planos cortando mais adentro, que estaria fazendo limitação da nossa região, né? Z está entre 0 e 2, aqui o y não está abaixo do plano y igual a 0, que é o y dado pela traseira lá do espaço, e acima por esse plano 3 menos z igual a x, que no caso 3 menos z igual a x seria o plano
paralelo ao eixo y, já que não depende de y, passando por essa reta. Bom, quando ele intercepta esse plano, que é o outro limite, 3 menos y menos z igual a x, esse plano aqui, uma coisa de x mais y mais z igual a 3, nas nossas contas lá apresenta essa abordagem, você teria a sua região, né? Bom, então com essa ordem de integração nós temos que o z está variando de 0 até 2, fixado o z entre 0 e 2, você vai fazer a análise agora da variação das outras variáveis de acordo com a ordem solicitada de integração. Z está entre 0 e 2, a próxima seria a variação de x, né? Todos os pontos da região para z igual a 2 estão aqui destacados nessa região em azul, né? O menor valor de x possível, você vai projetar a região e ver quem são o maior valor de x possível dentro de todos os pontos da região projetada, né? A gente vê que isso vai acontecer aqui nesse ponto, ou seja, a projeção desse ponto que está na reta, quando você pega o plano, faz y igual a 0, fica a reta 3 menos y igual a x, né? Aliás, 3 menos z igual a x, né? Essa reta aqui, né? 3 menos z igual a x, né? Bom, então a variação de x vai ser de 0 até 3 menos z, a integral é de cá, desculpe. A variação de x então ficaria de 0 até 3 menos z, e fixado agora x entre 0 e 3 menos z, aqui na região, z está sendo fixo, o x está fixo, agora eu vou ver a variação de y. O y vai estar variando de 0 até o plano, ou seja, de 0 até o plano. É a outra solução. Bom, na próxima ordem de integração, vou começar caracterizando por dy, dz, dx, né? dy, dz, dx, você vai caracterizar primeiro com a variação de x, a gente vai vendo que o x mínimo é 0 e o x máximo é 3. Ou seja, quando você vai variar de x mínimo até x máximo, ali está a região, dentro da nossa região de integração, os pontos possíveis para o x fixo, né? Por que a integral não fica apenas uma expressão? Porque observe que as fronteiras da nossa região, ele muda de acordo com o valor de x. Para x entre 1 e 3, nós vemos que o comportamento é um triângulo. As fronteiras essa reta contida no plano y igual a 0, essa reta aqui contida no plano z igual a 0 e essa reta aqui contida no plano x mais y mais z igual a 3. Quando nós diminuímos x abaixo do valor 1, observe que não é mais um triângulo, agora tem 4 fronteiras, né? Tem essa fronteira aqui e o meu z que não está mais limitado por essa reta, está limitado por 2, né? Por isso que nós desmembramos em duas integrais. Uma delas é quando o x está fixo entre 0 e 1. Para x fixo entre 0 e 1, o z, na ordem que nós escolhemos, ele varia de 0 a 2. O menor valor de z é 0, e o maior valor possível de z é 2 nessa região, né? E fixado agora z entre 0 e 2, o meu y vai estar variando de 0 até o plano. Ou seja, o y está variando de 0 até o plano. Colocando a equação do plano em função de x, em função de... desculpa, a integral nessa aqui, né? Colocando isso aqui em função de y, o plano é x mais y mais z igual a 3, então o meu y fica sendo 3 menos x menos z. Bom, essa é a caracterização e o porquê da necessidade de desmembrar em duas integrais. É por conta dos nossos limites, ser diferente de acordo com o valor de x que nós estamos escolhendo, né? Bom, nós vamos ver, tem uma outra ordem de caracterização dessa integral, nós apresentamos lá na nossa escrita. Aqui não apresentamos porque os detalhes são semelhantes, até para poupar tempo de vídeo, né? Mas vamos ver a outra possibilidade. Aqui seria mais complicado ainda, que vai necessitar desmembrar em 3 integrais, né? Porque você vê agora que na hora que você fazer o x variar entre 0 e 3, nós temos 3 comportamentos distintos. De 1 até 3, o mesmo comportamento, tanto que essa integral aqui se repete, análoga à situação que tinha lá, apenas colocando a ordem integral diferente, já que eu estou escolhendo aqui como sendo dz, dy, dx, que não foi a ordem apresentada em nenhuma das outras, né? Dz, dy, dx, eu apresentei a variação de x, de 1 até 3, está aqui a integral de 1 até 3, a variação de z, de y, desculpe, está sendo de 0 até essa reta, que essa reta aqui é quando você pega a equação do plano e faz z igual a 0, então fica y igual a 3 menos y, porque a expressão z é 0, e agora fixado o y entre 0 e 3 menos x, a variação de z vai ficar de 0 até o plano, dentro da região. Essa é uma das integrais que no caso é para a região variando de 1 até
até 3, né? A situação dessa outra região para x de 0 até 1, você vai desmembrar em duas regiões. Uma delas, a que está abaixo da situação z igual a 2, e outra, essa parte que está limitada por esse plano, e esse plano interno aqui, que é o outro corte que nós fazemos da nossa região, né? Por isso, mais duas integrais. Uma para essa região, abaixo da reta x mais y igual a 1, ou melhor, do plano x mais y igual a 1, e a outra região acima do plano x mais y igual a 1 e abaixo do plano x mais y mais z igual a 3, né? Desculpa, ali é o plano x mais y igual a 1 e abaixo do plano x mais y mais z igual a 3, tinha falado correto. Muito bem, é por isso que você tem duas outras integrais. Quando o x está entre 0 e 1, vamos botar aqui o x abaixo do valor entre 0 e 1, né? Aí nós vemos quem é a caracterização da nossa região. Eu vou tentar ver por trás que talvez fique melhor, né? Uma parte da integral, o meu x está fixo, toda vez que eu paro isso ele quer girar, né? O x está fixo entre 0 e 1, vou até dar o ângulo aqui para perceber melhor, está fixo entre 0 e 1. Nessa região aqui compreendida entre esse plano x mais y igual a 1 e o plano y igual a 0, a variação do y está sendo de 0 até o plano x mais y igual a 1, que dá uma da integral. A integral de o x está fixo entre 0 e 1, né? Fica a integral de 0 até 1. A variação do y agora de 0 até 1 menos x, que é esse plano que eu observei aqui. E a outra parte, a variação do z, em toda essa parte a variação do z está sendo de 0 até 2, né? Essa parte. Passado para essa região daqui agora, que é a região onde você tem não mais o z variando de 0 até 2, e sim variando de 0 até o plano x mais y mais z igual a 3, você tem então agora que o meu x continua fixo entre 0 e 1, o y agora está variando do plano x mais y igual a 1, por isso que quando você vai resolver y em função de x, vai ficar y igual a 1 menos x, né, porque é x mais y igual a 1, está variando desse plano até o outro valor máximo possível, que é quando você faz z igual a 0 no plano x mais y mais z igual a 3, você obtém y igual a 3 menos x, né, porque o z está sendo 0. Né? Essa é a variação do y. E por último, o z, para z fixo entre esse valor e k, o z está variando de 0 até a parte superior da região em azul, que observe daqui, que é no plano x mais y mais z igual a 3. Né? Por isso que ficou com essa última caracterização. Bom, nosso vídeo está ficando grande, acredito que os detalhes ficaram razoáveis. Se você não entendeu, paciência, né? Qualquer coisa me procure, façam seus comentários. Né? Vamos continuar com a nossa apresentação dos slides para poder nós concluirmos esta parte. Muito bem, dando continuidade aqui à nossa abordagem, análogo, se vocês observarem, a tudo que fizemos lá no caso de integrais duplas, vamos falar um pouquinho das aplicações que os textos geralmente abordam. Infelizmente apenas aplicações mecânicas, mas são tantas as aplicações. Eu particularmente, que fiz curso de engenharia elétrica, tem enormes aplicações bonitas lá no curso de eletromagnetismo. Se vocês eventualmente tiverem a oportunidade de fazer esse curso, vocês vão ver que parece que o curso é um laboratório de aplicações de integrais triplas, né? Muito bonito o curso. Bom, mas consideramos aqui o caso de uma situação de massa distribuída numa região espacial com densidade não uniforme, né? Então, quem seria a expressão para determinar o valor dessa massa? Se nós analisarmos aqui um pouco a nossa abordagem, vamos perceber que isso é dado por uma integral tripla, né? Bom, leiam o slide, né? Seguindo aqui para a nossa próxima abordagem, a situação análoga como fizemos em duas variáveis. Aqui nós vamos considerar o momento, se nós formos aplicar uma força, quem seria o momento em cada ponto da massa de uma parte da região em relação ao plano XY, né? Quem seria o momento linear. Quando você integra sobre todos os pedaços de uma partição, você vai obter que a fórmula ficaria essa. Aqui, porque a distância de um ponto qualquer do espaço ao plano XY é dada pela coordenada z do ponto, né? Aqui de modo análogo y. Bom, apenas as expressões, leiam o texto. E por último, em relação ao plano YZ, nós consideramos um plano qualquer no espaço, quiséssemos calcular quem seria o momento análogo de um elemento de massa qualquer da sua distribuição em relação àquele plano, o que muda é que a distância ficaria não mais em relação aos planos coordenados, e sim a esse plano específico, né?
a fórmula ficaria aqui, vai depender da expressão da equação do teu plano, né? Usando geometria analítica, você resolveria isso aqui. A integral é outra história, é o objeto que a gente está aprendendo aqui, e você apenas teria que estar substituindo na forma, né? Bom, de modo análogo, se você fosse considerar que aí seria em que ponto a massa deveria ser concentrada para poder você produzir esses mesmos momentos em relação aos planos x, y, aos planos coordenados, utilizando esse conceito, você observar que as expressões do centro de massa é dado por essas equações aqui, né? Bom, em relação ao momento de inércia, seria aquela questão de você imaginar cilindros centrados cujo eixo de rotação sejam os eixos coordenados. Se a massa toda tivesse concentrada na superfície desses cilindros, que raio deveria ter esse cilindro para que os momentos de inércia possua os mesmos valores, né? Bom, eu estou falando aqui já no slide seguinte, a definição de raio de rotação, né? O conceito de momento de inércia, ele é dado... bom, leia o nosso slide que vocês vão observar que as expressões são essas, né? Parecidas com o que aconteceu no caso de uma variável, que vai mudar aqui porque são distâncias aos eixos, a distância de ao quadrado, né? A distância de um ponto qualquer do espaço ao eixo é dado por essas expressões, né? Bom, e conforme nós observamos, em relação a reta qualquer, trocaria a distância ao quadrado lá em relação aos eixos pela expressão da distância a uma reta, e no fim o conceito de raio de rotação, que era o que eu estava falando, a nossa fala no slide anterior, né? Bom, vamos a mais um exemplo aqui. Desculpe, isso não é um exemplo, isso é um exercício para vocês brincarem, tem prova aí, né? De repente aí é uma questão que a gente pode pensar em botar vocês para brincarem, ver se vocês efetivamente assistiram aos slides, né? Essa questão já tem caído em outras provas, né? Geralmente nas provas a gente só faz mudar um pouco de ordem, e a brincadeira aqui é dado essa região. Vocês têm dificuldade de estar identificando quem é a região de integração, ela aqui está sendo dada, né? Então a brincadeira de vocês agora é caracterizar a integral, né? Para uma das situações que está sendo dada de resolução, eu quero que vocês brinquem tentando encontrar as outras 5 possibilidades possíveis, né? Isso tem sido objeto de prova, não sei se vocês já observaram, e nas provas que eu peço, geralmente, dependendo do tipo de questão, é que você identifique cada grupo de provas uma ordem diferente, né? Bom, vamos ao próximo slide, é um exercício para vocês, espero que vocês